Boa tarde, alunos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui para mais uma aulinha de recuperação de áreas degradadas, continuando ainda falando sobre solos, lembrando da importância dos solos para os processos de recuperação de áreas degradadas, sempre começa pelos solos. Tá? A gente vai falar hoje sobre, continuando a aula passada, a gente vai falar sobre agregados do solo, e hoje a gente vai falar o que é a estrutura do solo. Vamos lá para a nossa salinha. Então, aí já tem representado aí para vocês darem uma olhada, né, o que é o que eu chamo de agregados do solo. Então, aqui a gente tem representado os agregados do solo. Então, o que eu chamo de agregado do solo? É a junção, né, é a união, né, a ligação de matéria orgânica, né, que a gente chama essa ligação formada. Então, a ligação formada entre matéria orgânica, entre materiais orgânicos, e as partículas minerais, né? Então, essa ligação entre esses materiais orgânicos e as partículas minerais, né? Areia, silt, argila, então as partículas minerais, mais micro-organismos, raízes das plantas. Então, tudo isso aí, essa ligação formada, né, entre as areias, né, as partículas minerais, né, que corresponde ao que eu chamo de fase sólida do solo, né, essa fase sólida formada por esses materiais, que são material proveniente da decomposição da rocha original, né? Mas a matéria orgânica, a água, né, que corresponde à fase sólida e as soluções provenientes desse material, a fase gasosa, né? Mas a matéria orgânica, os fungos, as bactérias, os diversos organismos que formam o solo, é o que a gente chama de agregado. Então, essa união formada por todos esses materiais é que a gente chama de agregados do solo. O que vem a ser, então, estrutura do solo? Então, a estrutura do solo, aqui embaixo, a estrutura do solo corresponde à forma, né, à dimensão e o arranjo dessas partículas. Ou seja, como elas estão organizadas, né? De que forma elas estão organizadas. Então, essa forma, dimensão e arranjo das partículas é que vai determinar o que a gente chama de estrutura do solo. E como é que essa estrutura pode ocorrer? Essa estrutura pode vir no formato de grãos, né, que vão se juntando, né? Pode vir na forma de lâminas, né, como formando materiais placosos, né, com dimensões, né, variadas, na forma de cuneiformes, são esses formatos aqui losangulares, né, e até mesmo arredondados, estruturas prismáticas, né, ou colunares, com topo plano ou topos arredondados, na forma de blocos subangulares ou blocos angulares. Então, aqui são alguns exemplos, né, de tipos de estrutura. Né? Isso tem uma importância fundamental nos processos que envolvem, por exemplo, né, a capacidade de troca catiônica do solo, ou seja, que está ligada à fertilidade do solo, está ligada a processos de retenção de água, com a capacidade que esse solo tem de reter água. Então, tudo isso depende desses fatores. Né? Lembre-se que na aula passada a gente voltou a falar sobre, né, o que a gente chamou de aquele diagrama triangular, quando a gente falou sobre granulometria do solo. Então, a gente falou na aula passada que essa granulometria está ligada ao tamanho das partículas, né? Então, essas partículas elas se organizam na forma de tamanhos. A gente dividiu, de maneira geral,
né, em partículas de tamanho areia, de tamanho argila e silt. Né? E essas diversas proporções vão dar características que vão influenciar nos processos de formação dos agregados e da estrutura do solo. Então o que é o agregado do solo? É a ligação entre os materiais orgânicos e as partículas minerais. A forma como esses agregados estão organizados é que vai me dar o que a gente entende por estrutura de solo. Tá? Então aí a gente fez essa apresentação. Na próxima aula a gente ainda continua falando um pouquinho mais sobre solos, tá? Novamente com aquele objetivo nosso que era de fazer uma revisão de conteúdos. Então a gente ainda vai falar um pouquinho mais de solos, principalmente falando sobre as propriedades do solo. Tá? Então na próxima aula a gente continua falando de propriedades do solo e eu vou deixar também uma nova atividade para essa semana. Tá? Então uma boa tarde a todos, até a próxima aula.